capital do Ceará pode ser vista de muitas maneiras, mas é nos detalhes que ela se revela. No vai e vem das ondas. Aqui desse local partiu a jangada São Pedro. Imagina que 4 jangadeiros atravessaram 61 dias e foram para o Rio de Janeiro para pedir que o Getúlio Vargas estendesse os direitos trabalhistas para os pescadores do Ceará. Essa história é maravilhosa. No encontro das pessoas na rua, nos espaços públicos. A Praça do Ferreira, ela começou como um local em que as pessoas lavavam roupa mesmo. Bem aqui tinha uma cacimba. E nessa cacimba as pessoas tiravam água para dar de beber aos animais e para lavar roupa. E na esperança em Deus, que atravessa gerações. Essa não é a igreja que foi construída pelos jesuítas, mas foi neste local que foi erguido o primeiro templo. Certamente. Existem alguns camadas que falam na beira da lagoa. A beira da lagoa de Messejana ou a lagoa da Palpinha. Hoje, a gente apresenta retratos de Fortaleza, o mar, a praça e a fé. Com tempo firme ou com tempo nublado, a relação do fortalezense com o mar é bastante estreita. O mercado dos peixes no Mucuripe é um dos trechos da orla da capital cearense que ajudam a revelar essa relação de amor, de identidade e de lutas históricas. Quatro jangadeiros cearenses, Jacaré, Mané Preto, Jerônimo, Tatá, saíram de jangada e foram até o Rio de Janeiro para se encontrar com o presidente Getúlio Vargas para estender os benefícios trabalhistas para estes pescadores, guiados apenas pelas estrelas, pela sua coragem e experiência. Você imagina, sem carta náutica, sem bússola, eles enfrentaram tempestades. Num determinado momento do litoral, uma grande calmaria que eles tiveram que navegar usando os próprios braços. A jangada, na verdade, o que conduz as jangadas, as velas das jangadas, é o vento. Um período de calmaria, na verdade, foi muito risco. Num determinado momento, a jangada São Pedro foi cercada por tubarões e estes pescadores conseguiram chegar ao Rio de Janeiro. Foram 2.500 quilômetros de jangada. Atravessaram 61 dias enfrentando aí as agruras dessa viagem. E o Getúlio Vargas os recebeu a cada um deles. Foi a partir daí que os pescadores passaram a ter os seus direitos reconhecidos. Foram incorporados os direitos trabalhistas na CLT e que os pescadores não poderiam ganhar menos que o menor salário pago a trabalhadores. É uma saga de coragem, bravura e heroísmo. Isso, inclusive, é tão marcante que o cineasta Orson Welles começou a fazer um filme sobre a saga da jangada São Pedro. Ele estava no Brasil como parte da política da boa vizinhança. Naquela época, a Carmen Miranda começou a fazer sucesso nos Estados Unidos. Foi criado um personagem chamado Zé Carioca. O Orson Welles veio para o Brasil para fazer um filme, sobre as belezas, talvez o exotismo do Brasil. O Orson Welles ficou fascinado com a história desses jangadeiros. Começou a fazer um filme chamado It's All True, é tudo verdade. Mas esse filme acabou não sendo concluído. O Jacaré, o líder dos jangadeiros, acabou morrendo afogado lá na Baía da Guanabara. Essa história é absolutamente fascinante. A Praça do Ferreira é considerada por muitos como o coração da cidade. No século XIX, isso aqui era um grande areal que foi urbanizado. E em 1871, recebeu o nome do responsável pela melhoria, Antônio Rodrigues Ferreira, o Boticário Ferreira, presidente da Câmara Municipal. Essa praça começou como um descampado, um grande areal em que tinha uma cacimba e as pessoas vinham dar de beber ao gado ou então iam lavar roupa. Essa praça vai ganhar a cara que tem hoje, no final do século XIX, na época da Belle Époque da cidade. Fortaleza crescia, enriquecia com o comércio do algodão e faltava um espaço público condizente
com esse novo momento. A Praça do Ferreira é uma homenagem ao Boticário Ferreira. Boticário Ferreira, comerciante, dono de uma boutique aqui na praça, foi vereador de Fortaleza, foi presidente da Câmara dos Vereadores, foi intendente, que hoje é um prefeito, e foi exatamente na sua gestão que aquele descampado, aquele areal que era a Praça do Ferreira, foi urbanizado. É interessante que a Praça do Ferreira, ela deveria ser chamada originalmente de Praça Municipal. E houve um tempo que ela tinha esse nome oficialmente falando. Mas todo mundo chama de Praça do Ferreira, numa homenagem a um dos seus personagens mais importantes e mais relevantes, o boticário Antônio Ferreira. A praça já estava urbanizada, mas a praça vai ganhar essa cara e essa importância na reforma urbana de Adolfo Webster. A data é 1885. Naquela ocasião, há 151 anos, Adolfo Webster foi contratado para fazer uma reforma do centro da cidade. A ideia era dar padrões mais modernos ao centro. Ruas ortogonais, esquinas com 90 graus. E a Praça do Ferreira foi eleita para ser uma espécie de referência desse novo centro. Aqui na Praça do Ferreira estavam as principais lojas, os mais importantes comércios e também onde as pessoas mais, digamos assim, populares se encontravam. A Praça do Ferreira é o centro do centro de Fortaleza. É aqui que as pessoas se encontram, é aqui que as pessoas marcam seus encontros. Quem percorre as ruas de Messejana ainda hoje encontra traços que remetem à história de fundação do bairro. Um deles é a Igreja de Nossa Senhora da Conceição. A atual estrutura tem cerca de 100 anos, mas, de acordo com relatos de historiadores, a edificação foi erguida no mesmo local onde os padres levantaram a primeira igreja ainda no século XVII. Foi a partir daí que começou o processo de desenvolvimento do bairro. Aqui nós estamos no mundo do catolicismo, vivendo o seu apogeu. No passado e ainda hoje, a igreja tem uma presença muito forte. Não tanto quanto anos atrás, mas permanece. Começa no início do século XVII. Vieram expedições de empresários, entre aspas, pessoas que faziam o governo de Portugal autorizar que eles fossem caçar, pescar, criar comunidade. Então, os padres vieram nesse início do século XVII. Os dois primeiros, Padre Francisco Pinto e Padre Luiz Figueira, foram os dois primeiros a ocuparem aqui contato com os índios. Os portugueses, onde chegavam, eles abriam uma vilazinha, faziam uma palhoça, botavam uma cruz de madeira e ali começava o trabalho de catequese. Ao redor da igreja, isso em todo o Brasil, onde você chega, a igreja principal está no meio, está no centro, ainda hoje. A igreja de Nossa Senhora da Imaculada Conceição foi construída no ponto mais alto da região na época, para garantir visibilidade e proteção contra possíveis inundações do rio Coaçu e da Lagoa da Messejana. Eu diria que a igreja, apesar de isso aí já ser uma reconstrução, que a igreja inicial era pequena, nós temos pouca coisa que se conservou. Inclusive, a própria ocupação ao redor da lagoa hoje é muito intensa. Quer dizer, falta espaço, né, para a comunidade usufruir. O mercado dos peixes é a marca da identificação de um povo valente que enfrenta com coragem e bravura as ondas deste mar. Cada pavilhão do mercado dos peixes do Mucuripe presta uma homenagem a estes jangadeiros da saga da Jangada São Pedro. Uma história que começa com o Dragão do Mar, vem até esses jangadeiros que atravessaram de Jangada até o Rio de Janeiro e até hoje, né? Até essas velas do Mucuripe que nos acompanham e que de sabores e de saberes da cultura cearense. É o lugar em que os pescadores trazem os seus pescados, o cidadão de Fortaleza e mesmo o turista pode pegar esse pescado direto da jangada ou então das várias barracas desse mercado e leva para peixar
da forma mais saudável, da forma mais saborosa que se possa imaginar. Mas isso é agora. Isso aqui tem uma longa e bonita história. Foi aqui que o navegante espanhol Vicente Pinzón, companheiro de caravela do Cristóvão Colombo, ele teria estado antes do Cabral chegar lá na Bahia. Sobre a passagem de Vicente Pinzón pela área onde hoje é o Mucuripe, o espanhol teria chegado por aqui em 20 de janeiro de 1500 e batizado o local com o nome de Cabo de Santa Maria de la Consolação. Oficialmente, o Brasil reconhece Pedro Álvares Cabral como responsável por descobrir o Brasil em abril de 1500. Mas no Ceará, a tese envolvendo a presença de Vicente Pinzón no nosso território 3 meses antes é muito forte e já foi defendida por pesquisadores como Rodolfo Teófilo. Essa é a região dos pescadores, de inúmeras aventuras de pescadores, e a região do Mucuripe, que na linguagem indígena quer dizer um rio dos pequenos mucus, dos pequenos roedores, é um dos lugares mais simbólicos, representativos do Ceará, inclusive eternizado na música brasileira. Essa região serviu de inspiração para inúmeras canções, inúmeros poemas. Essa região aqui do Mucuripe tinha um bar muito interessante, chamava Bar do Anísio. E era nesse Bar do Anísio que Fagner, Belchior, Ednardo, Fausto Nilo, Petrúcio Maia, Tete, Roger, os grandes nomes do pessoal do Ceará se reuniam. E aqui, por essa região, em homenagem a essa região, foi composta uma canção chamada Mucuripe. Veja só, é uma parceria de Belchior e Fagner, gravado pelos dois, mas gravado pela Elis Regina, pelo Roberto Carlos, é um dos maiores clássicos da música brasileira. Aqui na Praça do Ferreira aconteceu muita coisa significativa em Fortaleza. Onde hoje é uma agência da Caixa Econômica Federal, ficava o Café Java. Nos fins da tarde, por volta de 1890, representantes de uma jovem intelectualidade cearense fundaram aqui na Praça do Ferreira, no Café Java, o movimento conhecido como Padaria Espiritual. Um movimento que valoriza a cearensidade, que retoma a identidade cearense. Dentre eles, Rodolfo Teófilo, Adolfo Caminha, Henrique Jorge. Na primeira campanha eleitoral realmente disputada na cidade de Fortaleza, estamos em 1912, quando os candidatos Domingos Carneiro e Marcos Franco Rabelo disputavam o governo do Ceará, realizou-se aqui um comício de Franco Rabelo, dos chamados salvacionistas, e aqui na Praça do Ferreira aconteceu o lendário comício das dedadas, em que os governistas desmontaram o comício, criando uma confusão gigantesca. Pode-se imaginar por quê. A Praça do Ferreira é a identidade do cearense. Aqui na Praça do Ferreira fazia-se aposta de tudo. Olhando assim, fica até difícil imaginar que a Praça do Ferreira já foi um ponto de encontro para lavar roupa, ou até mesmo um terminal de ônibus. São curiosidades resgatadas pelos historiadores. Difícil contar essa história, né, professor? Mas ela é verdade. É verdade. A Praça do Ferreira, ela começou como um local em que as pessoas lavavam roupa mesmo. Bem aqui tinha uma cacimba. Onde tinha a fonte era uma cacimba. E nessa cacimba as pessoas tiravam água para dar de beber aos animais e para lavar roupa. Depois a Praça do Ferreira ganhou um status mais cultural. Vão surgir os 4 cafés no canto da praça. A praça vai ganhar um coreto nos anos 20. Vai ganhar esse marco que nós chamamos hoje de Coluna da Hora nos anos 30. A Coluna da Hora é um ícone da Praça do Ferreira. A estrutura atual foi inaugurada em 1991. Ela é um projeto dos arquitetos Fausto Nilo e Delberg Ponce de Leon, inspirada na coluna original de 1933, que havia sido demolida em 1968. Aqui na Praça do Ferreira era um ponto final dos bondes. Estamos ali nos anos 10, anos 20. O serviço de bonde ligava Fortaleza a Parangaba. O problema, eles acabaram nos anos 40 e os ônibus ocuparam o espaço dos bondes. Então, onde seria o ponto final dos ônibus de Fortaleza? Na Praça do Ferreira. A Praça do Ferreira virou um terminal de ônibus, inclusive com direito a um personagem, porque sempre tem personagens históricos. Pedrão da Bananada. As pessoas vinham para passear de ônibus, vinham na praça, desciam do ônibus, tomavam a famosa bananada e voltavam para casa para fazer o trajeto de volta
depois de tomar a lendária bananada do Pedrão. Isso já era nos anos 50, 60. Nos anos 60, a praça passou por outra reforma grande. Ela perdeu essa identidade mais popular. Ela ganhou um projeto arquitetônico mais quadradão, mais fechadão. Vivia-se no regime militar e a praça ganhou uns quadrados, uns caixotes de concreto que não combinavam em nada com seu ponto de encontro. Nos anos 90, a praça ganhou essa sua cara que tem hoje, fazendo referências diretas e indiretas à sua trajetória. E agora, nos anos 2020, a praça ganha uma nova reforma para tentar ficar ainda mais próxima dos anseios populares. Mesmo que Fortaleza tenha mudado, e mudou muito nesses últimos 140 anos, aqui na praça é onde o pessoal ainda vem tomar caldo de cana com pastel. Aqui na praça onde as pessoas vêm se encontrar para fazer apostas. A Praça do Ferreira é o centro de Fortaleza, sem dúvida. É um lugar muito plural. Inclusive tem um personagem que a gente não pode esquecer de citar de forma alguma. O Bode Ioiô. O Bode Ioiô. Um personagem que nem falava, mas dominava. E foi vereador. E foi vereador. O Bode Ioiô, ele não tinha dono. Era um bode que andava aqui pela praça e comia em qualquer bar, qualquer esquina. E o Bode Ioiô era muito manso. Qualquer pessoa chegava, brincava com o bode, dava de comer ao bode, o bode ficava aqui pela praça. Até que nos anos 20, a ironia cearense, a disposição cearense para fazer a chacota política, resolveu eleger o Bode Ioiô como vereador. Nós estamos falando nos tempos do voto aberto. Nós estamos falando dos tempos em que as pessoas votavam, mas não tinham representatividade política. Então, qual maneira melhor para você mostrar a sua crítica do que elegendo um bode? Essa é a cearensidade pura. A Praça da Igreja Matriz de Messejana é um dos principais pontos da fé de quem vive nessa região. Professor Olavo, 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição, como é que fica esse espaço? Totalmente ocupado, o povo rezando, o povo orando, as procissões, a Eucaristia, né, valorizada, mais gente que se confessa, ainda se confessa, comungar, receber a Eucaristia. Quer dizer, é uma coisa inigualável esse festejo. Desde décadas e décadas foi se consolidando cada vez mais. Aqui durante um período de pelo menos 13 dias, é uma trezena, antecedendo o dia 8 de dezembro, nós temos procissões, festa, antecipa o São João. É uma das igrejas mais antigas e grande da nossa comunidade. A fé é muito visível, é muito percebida. As pessoas rezam, fazem promessas, lutam para serem felizes com o apoio dos santos, com o apoio da Mãe Maria, a mãe de todos, a fé na Nossa Senhora da Conceição, que ocupa esse espaço aí, indiscutível. O prédio da Igreja de Nossa Senhora da Imaculada Conceição já passou por várias reformas. Hoje tem uma mistura de elementos neoclássicos e ecléticos, resultado de uma grande reconstrução finalizada no começo do século XX. Essa não é a igreja que foi construída pelos jesuítas, mas foi neste local que foi erguido o primeiro templo. Certamente. Existem alguns esquemados que falam na beira da lagoa de Messejana ou a Lagoa da Palpinho. Porque há quem diga que Messejana queria dizer lagoa abandonada. No Tupi se dizia que era lagoa abandonada. O bairro Mucuripe ele tem uma ocupação tardia. Originalmente ele estava vinculado aos trabalhadores do mar, aos pescadores, aos aventureiros. Mudou muito esse perfil a partir da construção do porto do Mucuripe. A partir daí também aconteceram transformações urbanas e aqueles pescadores humildes, aquelas pessoas menos abastadas da sociedade, acabaram sendo afastadas, né? Houve um processo de higienização social, de especulação imobiliária, uma área que originalmente era ocupada por pessoas humildes, por trabalhadores do mar, hoje é um dos lugares mais requintados, mais sofisticados de Fortaleza. No Mucuripe também fica o Farol. A construção data de meados do século XIX.
A estrutura é um grandioso símbolo arquitetônico da era imperial na orla de Fortaleza. A relação é de intimidade, é a mesma relação que possui com o próprio mar. É uma relação de quem gosta de peixe, gosta da cidade, gosta das belezas de Fortaleza, das águas que batem na areia, dos verdes mares de Fortaleza. As belezas aqui vão se revelando aos poucos, não é algo que se desnuda por si só. A gente vai descobrindo aos poucos a beleza do Mucuripe. Não existe olhar mais bonito do que este aqui, das ondas batendo na areia, das jangadas, um pôr do sol maravilhoso, talvez o melhor pôr do sol da cidade. Quando terminar tudo isso, não deixe de dar uma passadinha aqui na barraca para comer um peixinho, para comer um baião de dois, para experimentar os sabores de Fortaleza. Quem frequenta a Praça do Ferreira hoje? Todo mundo frequenta a Praça do Ferreira. As pessoas que vêm ao centro da cidade, ou como diz o Diego, que vêm para a rua, passam aqui na praça. As pessoas que trabalham no centro, as pessoas que vêm resolver negócios no centro, as pessoas que estudam no centro. Porque a praça é do povo. Mesmo que o comércio não seja mais no centro, mesmo que as pessoas não precisem mais vir ao centro resolver os seus assuntos, mesmo que as pessoas não precisem mais vir na rua, como diziam os antigos, mesmo que os shoppings tenham ganho importância comercial e econômica na cidade, é aqui na Praça do Ferreira que as pessoas se encontram. A Praça do Ferreira é talvez a mais cara identidade de Fortaleza. Nós, fortalezenses, sabemos que a nossa cidade tem o seu centro cultural, comercial e até mesmo afetivo aqui nessa praça. A Praça do Ferreira já foi esse ponto de encontro cultural representado pelo São Luís. O Cine São Luís é uma espécie de atestado de prosperidade. Quando ele foi inaugurado nos anos 50, só entrava no Cine São Luís quem estava de terno e gravata para homens e vestido longo para mulheres. Aqui na Praça do Ferreira fica o Hotel Excelsior, que por muito tempo foi o prédio de alvenaria mais alto do Brasil. Era um hotel chique, um hotel padrão, muito tempo antes da Beira-Mar ter os seus hotéis de 5 estrelas. Foi aqui no Excelsior que hospedou-se, por exemplo, Orson Welles, quando veio gravar o filme It's All True, sobre os jangadeiros cearenses que foram levar uma carta para Getúlio Vargas, lá no Rio de Janeiro, de jangada. Orson Welles ouviu essa história, achou que era fantástica, que daria para fazer um filme. Ele de fato rodou o filme. Só que aconteceu uma tragédia. Um dos 4 jangadeiros morreu nas gravações, e isso acabou fazendo com que o filme nunca fosse lançado. Mas o filme foi todo gravado aqui em Fortaleza com personagens cearenses. E Orson Welles, enquanto gravava o filme, hospedou-se aqui na Praça do Ferreira. O Hotel Excelsior ele é muito representativo, principalmente durante o período de Natal. Sim. As crianças se apresentam nas sacadas. Por conta dessa arquitetura peculiar que ele tem. O Hotel Excelsior ele não é neoclássico, mas também não é gótico. Essa composição que ele tem é muito anos 20, é muito vintage. Isso chama a atenção. Além do mais, quando você coloca as luzes de Natal, ele fica realmente esplendoroso. É apenas um exemplo de como essa praça tem muito para dar para Fortaleza. Foi aqui na Praça do Ferreira que nasceu a vaia cearense. Aquele Exatamente, nasceu aqui no Café Java, bem ali no cantinho da praça, junto com a padaria espiritual. Foi aqui na Praça do Ferreira que o pessoal vaiou o sol. Quintino Cunha, um dos nomes mais importantes da nossa cultura cearense, da cearensidade, puxou uma vaia ao sol depois de dias de chuva seguidos. E quando o sol timidamente aparece no fim de tarde, tome véia no sol. Cajueiro da Mentira, outro evento cearense. O Cajueiro ficava bem ali onde hoje é um polo comercial. No Cajueiro, as pessoas se encontravam para disputar qual era a maior mentira do ano. Era uma disputa que reunia gente do estado inteiro. O Cajueiro da Mentira é mais uma identidade cearense que tem muito a ver com Fortaleza, tem muito a ver com a nossa cearensidade, a nossa, digamos, molecagem autóctone. Aqui na Praça do Ferreira, Miguel, o pessoal se encontrava para ver as saias das meninas normalistas subindo na esquina do Pecado. A construção do Cine Teatro São Luís fez com que o vento da praça mudasse. O vento rodopia na praça. E as moças passavam no fim da tarde com as suas saias pinçadas e o pessoal ficava esperando para vê-la subir. A lendária esquina do Pecado.
Onde fica a esquina do Pecado A hoje? esquina do Pecado fica bem ali na Guilherme Rocha, ali na esquina onde antigamente tinha uma loja de discos. O pessoal sentava bem ali para esperar acontecer o cenário. Outra curiosidade que marca aqui a região da Messejana é o crescimento urbano. Ele aconteceu nos arredores da igreja, assim como em outras colonizações feitas por portugueses. É verdade. A igreja sempre no centro, ao redor o casario das autoridades, né? Ficava ali morando ao lado da igreja, e isto consolidava o povoado. Aqui nessa praça também tem uma homenagem a José de Alencar. Não o José de Alencar escritor, mas o José de Alencar político, José Barros de Alencar. Ele faleceu há uns 20 anos. José de Alencar Barros foi vereador, presidente da Câmara de Fortaleza. O nome oficial da praça que abriga a igreja matriz de Messejana é Praça Vereador José Barros de Alencar, justamente em homenagem ao ex-presidente da Câmara de Fortaleza, que iniciou a carreira política como subprefeito do distrito de Messejana e acumulou mais de 3 décadas de experiência no legislativo da capital cearense. E aqui a gente percebe o vai e vem das pessoas no centro, sacolas cheias, não precisa nem ir ao centro da cidade, porque na Messejana tem tudo. Inclusive, o que é gigantesco, os bancos. De repente, a sociedade pobre, carente, descobriu que com um cartãozinho ela tira dinheiro naquela máquina. Outro cartãozinho ela faz um empréstimo. Quer dizer, isso é fantástico. A tecnologia chegando, ainda se mantendo nos povoamentos iniciais, em muita parte, mas essa tecnologia faz com que as coisas caminhem do dia para a noite com velocidade. E são muitas gerações que passam pela Messejana. Muito. 400 anos, pelo menos, a presença indígena até hoje. Famílias importantes também têm espaço aqui na Messejana. Família Alencar, família Benevides, família Matos, são tradicionais em Messejana. Se o senhor tivesse que definir um capítulo na história de Fortaleza em relação ao bairro Messejana, o que o senhor contaria? Eu diria que aqui de Messejana, que nós já comentamos, a estrada segue na busca do sertão. O norte, o mar está lá. O sul do Ceará, até chegar nessas povoados. Então, a Messejana também participa desse avanço pelo sertão, dessa chegada pelo sertão, pelo povoamento. Aliás, Messejana foi município no século XIX até 1921. Até 1921, e funcionava a Câmara de Vereadores de Messejana. Aí houve uma reforma na legislação orgânica do município e acabaram com o município de Parangaba, Caucaia e Messejana. Depois Caucaia se tornou, Parangaba e Messejana. Antes de Messejana ser incorporada à Fortaleza, a igreja de Nossa Senhora da Imaculada Conceição era a sede espiritual de uma grande área, que abrigava o que hoje são diversos bairros da Zona Sul e até municípios vizinhos. E é bom demais morar aqui, professor? Para quem gosta de certo sossego, é bom. Para quem gosta de muito barulho, também é bom. Porque você tem hoje, aqueles lugares, tem muita festa. Você vê no Carnaval, no São Fogueiro de São João, fim de semana, sempre tem banda, tem alguma coisa para despertar as pessoas. E ir embora da Messejana nem pensar. Agora não. Agora não. Agora não. Quem visita Fortaleza fica de queixo caído, fica absolutamente embasbacado com o grandiosíssimo e feliz espaço que ele se transformou aqui. Como cidade metrópole, o gigantismo dela, o avanço dela é incontestável. Um povo hospitaleiro, um povo animado, um povo que, apesar do sofrimento, dos obstáculos da vida, sempre acredita que vai melhorar. E aí ela apela para os santos, apela para Nossa Senhora, apela para os protetores que fazem a ligação de nós todos, com o céu. Há 300 anos, viva Fortaleza!